Irmãos, nós temos aqui o desafio de vencer a solidão. E nós sabemos que a solidão, ela não é algo desse tempo que nós estamos vivendo agora, de isolamento social. Não, antes disso, a sociedade já sofria desse mal, já sofria da solidão. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, já sofria, sim, porque através do celular, através das redes sociais, a gente costumava dizer que a internet tinha o poder de separar quem estava perto e unir as pessoas que estavam longe. E muitas vezes a gente sentava 5, 10 pessoas e ninguém se comunicava entre si, todos estavam se comunicando com pessoas distantes, parecia que a solidão tomava conta ali do ambiente, né? Então, a solidão, ela não é desse tempo, mas ela está mais, ela aflorou mais, ela está mais forte, estamos sentindo mais nesse momento que estamos passando de isolamento social. A solidão, ela não é estar só, é sentir-se só. Às vezes nós estamos cercados de pessoas, como eu já disse, mas nós estamos nos sentindo só. Então, não é estar só. Às vezes estar só é bom, né? Às vezes a gente precisa daquele momento de ficarmos ali refletindo. Isso é muito bom. Jesus, ele saía, ele se afastava um pouco para orar, para refletir, né? Então, sentir-se só é o problema. Estar só não é o problema, é sentir-se só. Isso é solidão. E essa solidão, ela pode nos agarrar, ela pode nos pegar em qualquer momento da nossa vida. Eu trouxe aqui um trecho da palavra do Senhor, que está em 1 Reis 19. Nós vamos ler a palavra do Senhor, 1 Reis 19. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de uma suave brisa. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azarel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azarel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Então, irmãos, aqui nós lemos aqui um trecho da palavra de Deus que fala de um homem, um profeta Elias. Elias, ele estava vindo de duas grandes vitórias, né? Havia seca, havia fome na terra, e ele venceu e matou à espada 450 profetas de Baal. Ele provou ao povo daquele lugar que só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E foi grande essa vitória de Elias. Depois ele orou pedindo que caísse chuva do céu, e Deus mandou grande chuva sobre a terra. Mas, diante dessas vitórias, Elias, ele se sentiu amedrontado, aterrorizado, ele se sentiu deprimido, ele se sentiu só. Diante da ameaça de Jezabel, ele fugiu, ele se sentiu que estava só naquele momento, né? Então, como pode alguém, um servo de Deus, um profeta do Senhor, alguém que experimentou ali a graça de Deus abundante em sua vida, de repente se sentir dessa forma? Certamente Elias, ele estava cansado fisicamente, ele estava cansado psicologicamente, ele estava amedrontado, ele estava ali no momento se sentindo abandonado, né? Foi isso que Elias sentiu. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos sobre o desafio de vencer a solidão, né? Primeiro ponto que nós queremos tratar aqui é: aceite o cuidado de Deus. Nós devemos aceitar e saber que Deus, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele está cuidando de nós. Nós não estamos só, nós não estamos abandonados. O Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer restaurar as nossas forças, Ele quer ter um relacionamento conosco, e nós precisamos aceitar isso. O Salmo 46 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor, Ele quer cuidar de nós. Ele quer
ter um relacionamento conosco, né? Se você ainda não descobriu que é tão maravilhoso ter um relacionamento com Deus, se você ainda não experimentou essa graça maravilhosa, o Senhor está dizendo lá em Mateus 28, Ele está dizendo, vinde a mim. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim. Se você está cansado, se você está fadigado, se você está sobrecarregado, se você está se sentindo só, abandonado, o Senhor está dizendo, vinde a mim. Ele quer restaurar você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer mostrar a você que o seu fardo é pesado, mas o fardo que o Senhor tem para nós é leve, né? Ele quer aliviar a nossa carga, Ele quer tirar esse fardo pesado que muitas vezes nós achamos que temos que carregar sozinho, não temos. O Senhor, Ele nos ajuda em todos os momentos, em todos os momentos. Então, nós precisamos aceitar o cuidado do Senhor, né? Deus foi ao encontro de Elias. No versículo 12, aqui na parte B, diz assim, e depois do fogo veio um som de suave sussurro. O Senhor foi ao encontro de Elias, e Elias, reconhecendo ali a voz do Senhor, saiu daquela caverna. E ele começou ali um processo de restauração. O Senhor começou a restaurar ali a vida de Elias. Ele o alimentou, ele deixou que Elias descansasse. E depois começou ali um processo de restauração com o profeta Elias. Nós precisamos também, um segundo ponto aqui, nós precisamos ter a consciência da presença de Deus. Nós precisamos saber que nós não estamos só. Nós não estamos só. Deus, Ele nos garante isso, Ele nos garante que nós não estamos só. A presença de Deus em nossas vidas, ela é real, ela é real. Lá em Deuteronômio 31, do 6 ao 8, diz, Moisés, ele fala ao povo e ele fala a Josué, né? Deuteronômio, deixa eu encontrar aqui para a gente ler. Diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará, não tenha medo, nem fique assustado. O Senhor prometeu aqui, Moisés fala, quando ele sabia que não entraria mais, não entraria na terra prometida, ele fala ao povo, e ele diz que o Senhor estará com eles. Ele diz para Josué, que seria o líder daquele povo, não temer. Em Josué, mais à frente um pouco, nós vemos aqui, lá em Josué 1, no capítulo 1, versículo 5, parte B, diz assim, assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, nem o abandonarei. Então o Senhor disse a Josué claramente que estaria com ele, que ele seria presente na vida de Josué, nas lutas, e o Senhor estaria à frente dessas lutas. Então nós precisamos saber que Deus está conosco, Deus cuida de nós. O Salmo 142,
Davi, ele estava fugindo de Saul, sendo perseguido, Saul queria matá-lo. E no Salmo 142:5 diz que Davi, ele ora ao Senhor, né? Salmo 142:5 diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então, Davi, ele tinha consciência, né, de que o Senhor era o refúgio dele, que ele podia se refugiar no Senhor, porque o Senhor era o seu auxílio, o Senhor estava com ele em todos os momentos. E lá em Mateus 28, no finalzinho aqui, diz que: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor promete, o Senhor fala com os seus discípulos, e o Senhor fala conosco, e Ele nos garante, né, que se nós confiarmos no Senhor, se entregarmos nossa vida a Ele, se Ele for o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, e Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor nos garante. Então, uma forma de vencermos o desafio da solidão é nós sabermos que a presença de Deus em nossas vidas, ela é real. O Senhor nos prometeu que estaria conosco, e nós precisamos confiar nessa promessa. Nós precisamos saber que o Senhor, Ele é nosso Pai. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele está conosco. E o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa ao acaso. E eu estou falando aqui de um Deus que é todo-poderoso. Eu estou falando aqui de um Deus que não foi fabricado por mãos de homem. Ele é um Deus que Ele foi quem nos fez. Ele foi quem soprou o fôlego de vida em nós. Eu estou falando aqui de um Deus que não precisa ser carregado por nossas mãos. Eu estou falando aqui de um Deus que nos leva nos braços, porque Ele é vivo, Ele é todo-poderoso. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos leva nas mãos. Esse é o Deus que nos conhece. O Salmo 139, ele fala muito bem da onipresença, da onisciência, da onipotência desse Deus. E ele nos diz que o Senhor, Ele nos conhece, individualmente Ele nos conhece. Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. Ele quer tão somente que nós entreguemos o coração a Ele, a nossa vida a Ele, e Ele cuidará de nós. E Ele fará tudo quanto Ele quer fazer, porque Ele é soberano nas nossas vidas. O ponto 3 diz aqui que alimente a mente e o coração com a palavra de Deus, né? Outra atitude que nós devemos ter que nos ajuda a vencer a solidão é alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, o que nós temos guardado no nosso coração? De que eu tenho enchido o meu coração, a minha mente, a minha vida, né? Nesses dias de isolamento social, onde a gente fica em casa, com o que eu estou me alimentando, né? Isso é algo que nós precisamos pensar e saber. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, encher o nosso coração, encher a nossa mente com a palavra do Senhor. Às vezes, nós ficamos parados e
na frente da TV, ouvindo aquelas notícias que não são boas, assistindo a programações que não edificam em nada, que só trazem ao nosso coração mais angústia, mais pavor, mais falta de esperança. Enquanto que a palavra do Senhor, ela está ali, do lado. E a palavra de Deus, ela nos traz exortação, ensinamento, conforto, consolo, esperança. Ela nos traz a verdade de Deus, porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E aqui, na palavra, nós encontramos refúgio, consolo, conforto, abrigo, esperança para nossas vidas e para a vida de muitas pessoas que estão necessitando dessa palavra. Quantas pessoas não estão ao nosso redor precisando de uma palavra de conforto, de consolo? E aí você pode dizer, mas eu não posso ir lá. Mas você pode ir sim, através do celular. Você pode mandar um áudio, você pode gravar uma mensagem, você pode mandar um versículo, você pode perguntar se está precisando de alguma coisa, como estão as coisas. E você pode ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas que estão necessitando. Tem muitas pessoas que até conhecem o Senhor, mas estão se sentindo frágeis, como o profeta Elias. Estão ali na caverna da solidão, como ele estava, se sentindo cansado, se sentindo deprimido, se sentindo abandonado. E nós precisamos nos levantar, precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos ser alimentados pela palavra do Senhor, para que nós possamos levar palavra de esperança a outras pessoas. Quantas pessoas ainda não experimentaram essa maravilhosa graça, não conhecem a palavra de Deus, não sabem das promessas de Deus para nós. E nós temos o dever de levar essa palavra. Nós temos a obrigação de levar essa palavra de esperança, de salvação. Dizer quem é o nosso Deus e o que Ele faz e o que Ele fez, né, por nós. Ative seu círculo de amizades. Mais uma atitude que nós podemos ter que nos ajuda a vencer a solidão, né? Irmãos, quando nós não estávamos em isolamento, a vida ela andava de forma automática. Nós sabíamos tudo o que faríamos ali durante o dia, durante a semana, tudo que nós iríamos fazer, né? Nós iríamos nos encontrar no templo, nós iríamos abraçar o nosso irmão, declarar uma palavra de bênção sobre a vida dele, nós iríamos ali no momento de comunhão nos abraçar, nós sabíamos o que iríamos fazer, né? Agora nós não estamos mais podendo fazer desta forma. Nós tínhamos liberdade para fazer muitas coisas e às vezes não fazíamos porque o tempo não dava, não tínhamos tempo para fazer. Agora nós temos todo o tempo do mundo, mas nós estamos aprisionados. Nós não podemos sair, nós não podemos ir pessoalmente, né? Mas nós temos o nosso círculo de amizade. Nós temos no nosso celular ali as mensagens que nós podemos enviar para as pessoas. Nós não podemos abandonar os nossos amigos. Nós temos que nos comunicar, nós precisamos conversar, saber o que está se passando
com as pessoas ao nosso redor. Elias, ele achava que ele estava só e que ele era o único que tinha permanecido. E o Senhor diz a ele que tinha mais 7.000. Tinha mais 7.000 como ele, né? Então, tem muitas pessoas que compartilham a mesma fé que você, que eu. E tem muitas pessoas que ainda não compartilham dessa mesma fé. E que nós precisamos levar, mostrar a palavra do Senhor, mostrar uma palavra de esperança, e as pessoas, elas recebem, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E as pessoas querem ouvir a palavra do Senhor. Nós só precisamos nos mobilizar para fazermos isso. Porque, irmãos, quando a gente fica isolado totalmente, quando a gente fica ali solitário, quando a gente fica ocioso, a gente começa a encher a mente, o coração de coisas que não são boas, que não edificam. E isso não vai ajudar nem a nós mesmos, nem aos outros. Então, nós precisamos, sim, cultivar, nós precisamos alimentar, nós precisamos ali regar o nosso círculo de amizade. Saber, quando você manda ali 10 mensagens pela manhã, uma mensagem para 10 pessoas ali, na parte da manhã, você começa a receber o retorno, né, dessas pessoas. E aí você desenvolve um diálogo, você começa a ouvir o que é que está se passando, você fala também. E isso faz muito bem para nós que estamos ali conversando com a outra pessoa, que às vezes estava ali achando que ninguém se importava com ela, né? Então, nós temos o que oferecer. Nós temos uma palavra amiga para oferecer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor use as nossas vidas com poder e graça. Que nós possamos ser instrumento nas mãos do Senhor, canal de bênção na vida de outras pessoas. Que possamos ser ali luz para muitas pessoas que estão precisando da luz de Cristo, né? O nosso Senhor, Ele é o sol da justiça. E a luz que brilha em nós vem do Senhor. E nós precisamos levar luz para muitas pessoas que estão precisando dessa luz do Senhor. Amém? Então, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, que o Senhor nos ajude e que o Senhor use poderosamente as nossas vidas. O Senhor quer nos usar. Você tem um dom, você tem um talento. Então, se coloque à disposição de Deus. Se coloque nas mãos do Senhor e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso aqui, na Tua presença, onde falamos um pouco sobre a Tua palavra. O Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o que fazer e como fazer. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a Tua graça sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nessa manhã, que muitas vezes podem estar se sentindo só, se sentindo frágeis, fracos na fé, ou sem esperança, ou sem saber como fazer. Eu peço em nome de Jesus a Tua graça sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor se manifeste com poder e graça. Que a Tua salvação, meu Deus, ela chegue na vida daqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não entregaram o coração ao Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos use poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.